Fica à Alô, vontade. gente. Hoje é meu dia. Eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui vai falar da ressurreição de Cristo. Irmão, quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês, a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falso testemunho de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitamos a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda bem os que ainda estão em pecado. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo é o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não é incluído o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizaram pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por razões humanas que lutei com feras em Efésios, não, eu me atrapalhei aqui. Vou no 29, tá? Se há ressurreição
Que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo ao perigo o tempo todo. Todos os dias enfrentamos a morte, irmão. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Efésios, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitar os mortos? Com que espécie de corpos virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente se dá o corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, a ave tem outra e os peixes têm outra. Há corpos celeste e há também corpos terrestres. Mas o esplendor do corpo celeste é um e do corpo terrestre é outro. Um é esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhe digo um mistério: nem todo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas
de recomendação aos homens que vocês aprovarem, e mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-lo, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Efésio até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Enquanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, faça tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Efésio foram o primeiro fruto da Caia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submeta a pessoa como ele e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrai-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando, a parte de vocês. Eles trouxeram um alívio ao meu espírito, e ao de vocês também. Valorizem homem como este. As igrejas de província da Ásia enviaram saudações. A Áquila, Priscila e saudam efetuosamente no Senhor. Também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhe enviaram saudações. Saudam uns aos outros com beijos santos. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E agora eu vou ler Salmos 101. Como é que eu deixei salvo aqui, gente? Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Quando virás ao meu encontro, e a minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar o meu dia de fama ao próximo às ocultas. Não vou tolerar homens de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém. Gente, Paulo finaliza essa carta de uma forma extraordinária, né? É muita chave, muito segredo aqui que ele vai revelando, e ele vai e faz aqui o desfecho, trazendo uma mensagem, né, de impulsionamento, de vitória, de ânimo. Realmente é um trecho da carta aqui de Paulo muito forte. E a gente vai dar uma analisada aqui no versículo 55, mas antes tem o versículo que ele vai dizer assim no 50.
Ele diz assim, ó, irmãos, declaro que carne ou sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E ele vai descrevendo aqui, né? Olha, se tem corpo natural, tem corpo espiritual. Então, você semeia o corpo natural para receber o corpo espiritual, né? Então, ele vai desvendando aqui sobre isso, né? Corpo, alma e espírito. E aí ele diz assim no 51, eis que digo um mistério, né? Eis que digo um mistério, um segredo. Nem todos dormiremos, né? Ou seja, nem todos vão experimentar a morte física, né? Mas todos seremos transformados, né? Todos seremos transformados no momento, num abrir de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aí ele fala, pois é necessário que aquilo que é corruptível, deixa eu abrir aqui. Aqui. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então, o que é corruptível, essa palavra, né? Da onde que vem essa palavra? Qual o significado da palavra corruptível? É algo que é sujeito a uma deteriorização, né? A uma decadência, algo que está ligado ali a aquela palavra de Gênesis, né? Olha, se você comer dela, do fruto, quando Deus fala para Eva, se você comer deste fruto, certamente morrerá, né? Então, é algo aqui que vem ligando aqui, né? A corruptibilidade, ela está ligada a isso, a uma deteriorização, uma decadência, né? Representa a nossa condição pós a queda de Adão e Eva. O que é a incorruptibilidade? É um estado de indestrutibilidade, né? É uma qualidade divina aqui por excelência. É uma restauração, né? É uma restauração completa daquilo que era original. Porque Adão e Eva, eles foram criados para ser eternos, né? Então, a partir do momento que entra o pecado, aquilo ali rompe. E aí, a morte, ela entra no cenário. Entende? Então, aquilo que é corruptível é isso, é sujeito à morte, né? E traz o quê? Uma condição temporária da humanidade, né? É algo oposto à natureza eterna de Deus, entende? Porque ele é eterno e ele nos fez para ser eterno. Então, a imortalidade, né, quando ele fala aqui, ó, aquilo que é mortal, sujeito à morte, e é que vai se revestir de imortabilidade, ou seja, literalmente sem morte, literalmente participação na vida eterna com o nosso Deus. Então, é muito interessante aqui que Paulo, ele vai fazer uma referência aqui a Adão e ao segundo Adão, né? Yeshua como o segundo Adão. Então, quando ele faz aqui uma alusão a Adão, é interessante que ele fala assim, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu, né? Então, essas roupas ali que eles foram vestidos, a gente vê nos desenhos, né? E nas ilustrações, botam ali uma folhinha para Eva, né? E, tipo, uma roupinha, até alguns pegam ali uma roupinha de quando depois do pecado, e quando vai vestir, né? Quando você vai vestir, bota uma roupinha de pele, aí falam que é a pele do cordeiro, que eles foram vestidos. Gente, no contexto aqui judaico, hebraico, a gente vê aqui pelo versículo, quando a gente vai olhar no original, que o Senhor os vestiu de túnicas de pele. Essa pele aqui, ó, né?
Então, eles estavam num corpo que era um corpo diferente desse corpo que a gente vê antes deles pecarem, entende? E aí, quando eles pegam, eles são revestidos desse corpo de pele aqui, ó, túnicas de pele, e os vestiu, né? Então, é muito interessante, porque traz outra perspectiva aqui para nós, né? E logo depois, quando Paulo vai seguindo aqui nesse contexto, né, ele vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? E onde está o seu aguilhão? Gente, esses versículos que Paulo cita aqui, ele é uma junção de 2 versículos. Deixa eu abrir aqui para vocês. Isso aqui é muito forte, gente, meu Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ele está citando aqui Oséias 13, 14, e Isaías 25, 28. Oséias vai dizer assim, ó: e eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? E aí o 25, 8, Isaías diz assim, ó: e destruirá a morte para sempre, para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Meu Deus, aleluia! Ô, glória! Gente, já acabou para mim aqui, já, o maná aqui já está transbordante, já estou satisfeita com a porção de hoje, depois de uma palavra dessa, gloriosa. Então, Paulo, ele vai trazendo, né, essa chave. E quando a gente vê aqui que ele fala, né, a palavra vitória, onde está, ó morte, a sua vitória? Né? Onde está, ó morte? Essa palavra vitória aqui, no hebraico, ela significa eternidade, vitória duradoura, uma perpetuidade, entende? Então, apenas não é uma vitória temporária, mas é uma conquista eterna. Então, ele vai dizer, ele vai perguntar para a morte: onde está a tua vitória? Né? Porque ela teve um período, mas chega um momento em que ela não vai perpetuar mais. Onde ela se encerra. Porque a vitória de Yeshua sobre a morte não é momentânea, mas ele estabelece um novo paradigma eterno. Ele estabelece uma nova ordem do universo, uma nova ordem eterna. Entende? É muito poderoso, gente. É muito poderoso. E o que é essa palavra aguilhão, né? Onde está, a morte, o seu aguilhão? Então, essa palavra aqui no hebraico é destruição, ferrão, né? É algo de uma pestilência, né? Então, representa aqui o poder destrutivo e o terror que a morte causa, né? Então, ele está aqui, né, perguntando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu ferrão? Já não existe mais. Já não existe mais. Então, a gente vê aqui, quando a gente olha essa junção desses 2 textos aqui, né, de Oséias, ele estava ali profetizando durante o exílio assírio. Israel estava morto, nacionalmente falando, né? Então, ele está ali profetizando e trazendo ali a promessa de restauração, tanto física quanto espiritual, né, de Israel. E o texto de Isaías, que nós lemos, 25, né, que Isaías fala: engolirá a morte para sempre, e assim enxugará, né, o Senhor e Yahvé as lágrimas de todos os seus rostos. Então, aponta aqui para os últimos dias, é uma profecia escatológica. Fala aqui de uma vitória cósmica sobre a morte,
né? E se conecta com a ressurreição dos santos, com a nossa ressurreição, né? Então, é algo muito poderoso, queridos, é algo extraordinário. Quando a gente vai vendo, Paulo, ele vai dizendo aqui que, né, Yeshua vai submeter, né, todos os seus inimigos aos seus pés, e ele fala que a morte é o último inimigo, né? Então, o que a gente precisa entender? Que a morte, ela não é algo natural, ela é o resultado da quebra da ordem criada. Entende? Por isso que para nós é tão difícil a gente aceitar a morte, a gente entender a morte, porque nós, na essência, não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. Então a morte, ela não é algo natural, entende? Ela é o resultado da quebra da ordem criada, né? Então a morte, ela é ali como se fosse uma intrusa na criação, né? E aí Yeshua vem e ele restaura a ordem original. Ele restaura a ordem original, né? Yeshua, ele vence a morte morrendo por nós, sendo o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. A cruz, ela se torna ali um instrumento de vitória. E isso é muito, muito interessante, que é aquilo, né? A vitória através da morte, né? Usando aqui o fraco para confundir o forte. É muito extraordinário. Plano perpétuo de Deus. Então, é uma coisa assim, olha, quando a gente pensa sobre o luto, né? Muitas vezes, quando você está em luto, você está lamentando, mas você lamenta, às vezes, como com quem que não tivesse esperança, sabe? Como se você não tivesse esperança. Você vê ali a morte como algo, um fim, um rompimento, né? E a gente entende o quê? Que a morte, ela é real, mas ela não é final. Então, nesse momento ali, quando você está imerso ali no luto, muitas vezes você está ali vendo aquela separação, né? E como se aquilo ali, como se você não fosse voltar a ver mais aquela pessoa. Mas, na verdade, né, quando Paulo que traz para nós tão detalhadamente sobre esses mistérios, esses segredos acerca do reino de Deus, a gente precisa encarar o luto de uma forma diferente, tendo a esperança na ressurreição, entendendo que não é o fim, entendendo que não acaba ali, é ainda um momento de separação momentânea, até que cumpra todas as coisas e a morte ela seja completamente extirpada. Hoje, né, a morte espiritual ela já foi totalmente abolida pelo sangue do Mashiach. E ainda com o cumprimento de todas as coisas, ela ainda será retirada por completo, é o último inimigo, né? Mas hoje nós já podemos celebrar a vida abundante que nós temos nele, porque ele já venceu. Ele já venceu, agora é questão de tempo, e é o tempo perfeito do Senhor, para que a morte seja retirada na sua, né, completude. Na sua completude. Então, a gente vive a nossa vida hoje, você deve viver a sua vida hoje como uma pessoa que vai ressuscitar. Você entender isso. Que a morte, ela perde o seu poder, né, paralisante, o seu terror paralisante. Então, até a forma como a gente enfrenta as nossas batalhas, né, a gente vê quantos homens e mulheres de Deus que, pelo evangelho, foram mortos. E você acha que terminou por ali? São eternos. Isso é extraordinário, você saber que você é eterno, você ter isso com uma certeza na sua vida. Você ter isso algo com uma certeza absoluta, que você é eterno. Você é eterno, porque Yeshua conquistou isso na cruz do Calvário. Pela sua vida. Apocalipse 21, 4 diz, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
e ele lhes enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. É o cumprimento final da promessa de Isaías 25:8 que nós lemos, né? Então, e em 1 Tessalonicense vai dizer da ressurreição dos que já dormem, daqueles que já estão dormindo em Yeshua. Então, essa é a esperança para aqueles que perderam seus entes queridos, saber, né, que eles apenas dormem, e chegará o dia em que ressuscitarão. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aleluia! Oh, gente, é maravilhoso demais, é poderoso demais. E no finalzinho desse trecho aqui, para a gente terminar, Paulo vai dizer assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, ou seja, vocês estando nele, o trabalho de vocês não será inútil. Paulo vai trazendo aqui essa palavra, né, de encorajamento, e eu acho muito interessante essa sequência aqui que Paulo usa. Ele vai dizer assim, ó, portanto, né, ou seja, portanto o quê? Baseado na vitória de Yeshua sobre a morte, por isso, certo? Ele vai dizer, sejam firmes e constantes. Isso aqui está ligado ao seu caráter. Caráter, tá? Aquele que é firme, isso é uma questão de caráter. Aquele que é constante é questão de caráter. E ele está dizendo aqui, ó, como você deve ser firme e constante. E aí ele vai trazer aqui, ó, uma ação, né? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Essa ação, andando na obra do Senhor. O que você deve fazer? Ande na obra do Senhor. Seja dedicado na obra do Senhor. Pratique a obra do Senhor. Se envolva com esse reino maravilhoso. Tenha a honra, o privilégio de servir nesse reino maravilhoso. Eu sempre falo que a maior honra de um homem e de uma mulher nessa terra é servir o Senhor. Não há honra que se compare a isso. Você, com a sua vida, você marcar a sua eternidade fazendo algo por Ele. Por mais que a gente, né, tente fazer na nossa máxima excelência, a gente nunca vai dar a Ele aquilo que Ele é digno, mas a gente tem a oportunidade, queridos, de fazer algo pelo Reino. De alguma forma você ser grato, na sua gratidão você demonstrar servindo o Senhor, adorando Ele com o seu serviço. Então Paulo ele vai dizer, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, né? E aí ele traz a motivação final aqui, né? Que não é só isso, porque a gente serve a Ele porque a gente ama Ele. Quem ama, serve. O amor, ele é dar, né? Então, quando você ama, você faz algo pela pessoa, você serve. Queridos, entenda uma coisa, não tem como você amar e você não servir. Não tem como você amar e você não fazer algo por a pessoa que você ama. Você dá o amor no hebraico, a raiz da palavra amor em hebraico, a palavra amor em hebraico é ahavá, e a raiz de ahavá é dar. Então, quando você ama o Senhor, você quer fazer algo por Ele. Você quer servir Ele de alguma forma. Então, ele fala, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho para o Senhor marca uma eternidade, queridos. E a gente só vai ter a plena com o conhecimento disso quando o dia chegar. Das coisas que nós fizemos aqui e como isso ecoou e como isso ecoará por uma eternidade inteira. Então, fechando aqui, Salmos 1:3 vai dizer assim, ó: pois como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas,
qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isaías 7:9 vai dizer: se não o credes, certamente não ficarão firmes. Malaquias 3:6 vai dizer: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Aqui, esses versículos aqui, ele traz aqui para nós, né? Como a gente deve se firmar no Senhor, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, porque ela está recebendo água constantemente, né? E ela vai dar o fruto ao seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isaías nos chama a atenção que se a gente não crê, a gente não vai ficar firme. Então a gente precisa alimentar a nossa fé. A gente precisa estar ali dia a dia com o Senhor, fortalecendo, pedindo a Ele, né, que aumente a nossa fé. A fé é o quê? Confiança. Se você não confia no Senhor, você não vai ficar firme. Você precisa confiar nele inteiramente. Você tem que confiar de todo o seu coração, se lançar, porque ele é fiel. E Malaquias diz, porque eu, o Senhor, não mudo. O Senhor não muda. Ele é aquele que era, que é e sempre será. Aquele que há de ser. Ele não muda. E ele diz, por isso, vós, filhos de Jacó, vocês não são consumidos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor te fortaleça nessa manhã e que você saiba com toda certeza que você é espírito na sua essência e que você foi feito para viver eternamente. A ressurreição, ela é real. A morte já foi vencida. Então, se a morte já foi vencida, a nossa esperança ela é certa. Se a nossa esperança ela é certa, nós podemos ser firmes. Se nós podemos ser firmes, nós devemos abundar na obra do Senhor. E se nós abundamos na obra do Senhor, nós glorificamos a Deus. Amém? Aleluia! Que o Senhor te fortaleça nessa manhã e que você seja renovado e olhe para o alto e tenha certeza de que esse momento que passamos aqui, ele é um breve momento, mas temos uma eternidade com ele. Aleluia! Deus te abençoe e nos vemos amanhã com a graça do Eterno. Shalom, shalom. Bom dia.